Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Top Atualidades. Na aula de hoje, nós vamos bater um papo sobre os principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais ocorridos durante o mês de fevereiro de 2023. Como é tradição no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Terremoto na Turquia se torna o mais letal da história do país. Tragédia no litoral de São Paulo. Força Aérea dos Estados Unidos abate balão chinês que sobrevoava o país. FBI afirma que Covid foi criada em laboratório chinês e abre crise mundial. Guerra na Ucrânia completa um ano. Nossa primeira notícia, e esse para mim é o grande tema do mês de fevereiro, está relacionada a um terremoto na Turquia. Apesar de eu citar Turquia na manchete, na Turquia e na Síria. Então vamos entender um pouquinho este caso. A primeira coisa que muita gente perguntou, né, quando viu as imagens muito tristes desse evento na Turquia, sou geógrafo, tá? E o pessoal mandava mensagem: Márcio, mas explica direito esse negócio de terremoto. Então, vamos imaginar o seguinte: primeiro, entender o conceito de terremoto, como um terremoto se forma. A gente entende que terremoto é a liberação da energia do interior da Terra na forma de ondas sísmicas, né? Tanto que o termo técnico para terremoto é abalo sísmico. Então, muita tensão, muita energia acumulada no interior da Terra. Essa energia, em alguns momentos, essa tensão escapa na forma de ondas sísmicas. É muito comum terremotos próximo ao limite de placas tectônicas. Márcio, tem uma dúvida: o que é esse negócio mesmo de placa tectônica? Imaginem só que o planeta Terra, ele é todo dividido, como se fosse um quebra-cabeça, tá? Vamos tentar. Como se fosse um quebra-cabeça. Ele é todo fragmentado. Ele é fragmentado em placas litosféricas ou placas tectônicas. Essas placas estão em constante movimento. Em alguns locais elas se colidem, em alguns locais elas se separam, em outros locais elas se resvalam. Então, as placas tectônicas estão em constante movimento. E próximo ao limite dessas placas, é normal, é recorrente a liberação dessa energia do interior da Terra na forma de ondas sísmicas. O que eu estou querendo dizer? Terremotos são recorrentes próximo ao limite de placas tectônicas. Beleza, compreendemos a ideia de terremoto. O que aconteceu na Turquia e na Síria? Entender o posicionamento dessa região. A gente tem aqui, na Turquia, um limite entre três placas, no mínimo, três placas tectônicas. Nós temos a placa arábica, aqui a placa arábica, a placa africana e a placa de Anatólia. Três placas, tá? Começam com a letra A. Arábica, africana e de Anatólia. Então nós estamos num limite, vou tentar desenhar mais ou menos aqui do meu jeito, tá? Um limite entre três placas tectônicas. Então é uma região marcada por terremotos. E tivemos agora, em 2023, o terremoto mais trágico da história da Turquia. Estou destacando mais a Turquia porque as consequências, tanto econômicas quanto sociais e perdas de vida, se concentraram nesse país. Os números mudam a todo momento, tanto que eu arredondei aqui. Então, se for pegar um número de mortes, Márcio, 45 mil mortes. Mas pode ser que amanhã mude. Começou com 17, depois 20. Infelizmente. É o maior terremoto da história do país. Um terremoto o recorde anterior era de 1939, com 32 mil mortes. Beleza? Então, Turquia, país mais afetado. Mas Síria também. Aí começam a surgir aí especulações, né? A Turquia fala em um prejuízo de 2,5 bilhão. Prejuízo econômico, né? As vidas são impossíveis de calcular, né? Uma vida não tem valor monetário. Tá, como que a gente pode lembrar isso? Eu disse para vocês que terremoto também é chamado de abalo sísmico, né? Então vamos primeiro pegar a letra T de terremoto.
T de terremoto, T de Turquia, T de tragédia, tá? Então a letra T ajuda nós lembrarmos que esse fenômeno aconteceu na Turquia. Também chamado de abalo sísmico, né? Abalo sísmico. Sísmico, sismicidade, essa região com muito terremoto é chamada de área com grande sismicidade. S de Síria, S de sismicidade. Porque olha só como o enunciado pode ser inteligente. Apresenta que houve um terremoto, terremoto na Turquia e em qual outro país? Olha que pergunta boa. Todo mundo sabe, todo mundo é muita gente, né? Mas a maior parte das pessoas sabe que o terremoto foi na Turquia. Mas qual outro país também foi impactado? Aí a pessoa, caramba, e agora? Síria. Beleza? Outro ponto importante, né? Não foi um único terremoto. A Turquia vivenciou aí praticamente um mês com vários episódios de tremores de terra. Então essa é a minha notícia de destaque do Top Atualidades. As imagens são muito tristes deste episódio. Vamos direto ao ponto? Então, países atingidos por fortes terremotos no mês de fevereiro de 2023. Turquia e Síria. T de terremoto, T de Turquia. S de sismicidade, sismicidade, Síria. Motivo desse terremoto, né? A região, como eu disse, está num lugar que eu tenho um encontro de 3 placas tectônicas. Tem um nome especial essa região lá, nós temos a falha de Anatólia. Tá? E esse movimento, esse choque entre as placas, né, acaba desencadeando terremotos. Se eu falei de uma tragédia na Turquia, infelizmente eu tenho que lembrar uma tragédia no território brasileiro, uma tragédia no litoral de São Paulo. É até chato, né? Porque triste, na verdade. Porque todo início de ano eu dou uma aula aqui no Top Atualidades comentando sobre alguma tragédia no Brasil, algum desabamento, alguma inundação. E não é diferente agora. Agora rolou esse episódio no litoral de São Paulo, especificamente no litoral norte. A gente vai entender um pouquinho o que aconteceu. Então, primeiro ponto, deslizamento de terra no litoral norte de São Paulo, chuvas elevadíssimas, nível dos rios subindo, tudo isso contribuiu para que 65 pessoas, é um número que pode ser atualizado, 65 pessoas morreram. A maior parte dessas pessoas, tá, em São Sebastião. Beleza? São Sebastião, a cidade mais afetada. Tá. Márcio, o que aconteceu lá? Eu já vou explicar o fenômeno que deu origem. Além desse prejuízo que não tem como a gente dimensionar, que é a perda de uma vida humana, nós tivemos o bloqueio de rodovias, e quem conhece aquela região do litoral de São Paulo sabe que o acesso ali é um acesso complicado. Então, rodovias bloqueadas. Tá? Aconteceu o seguinte, vamos lá, vamos falar um pouquinho de geografia. Primeiro, como é o relevo da região. Nós temos um relevo, né? Aqui é o litoral e nós temos uma região de Serra do Mar aqui. Beleza? Tá. Imagine o seguinte, vou mudar até a cor aqui pra gente desenhar bonitinho. Consigo mudar a cor? Vamos lá. Aqui, tá. Então aqui eu tenho o oceano, né? O mar. Primeiro ponto que eu quero destacar. Temperatura do oceano bem elevada. Então esse é o primeiro fator. Temperatura do oceano bem elevada contribui para uma evaporação intensa. Então nós temos uma evaporação intensa. Tá, e o que acontece com a água quando evapora? A água evapora, se eleva, se condensa e volta na forma de chuva. Beleza? Então, temperatura do oceano elevada, isso contribui para a grande evaporação. Primeiro fator. Já virou uma bagunça meu desenho, né? Mas não tem problema. Vamos para o segundo. Uma frente fria que se estacionou. Então, temos uma frente fria que se estacionou. Quando eu tenho o contato entre uma frente fria e uma massa quente, isso contribui para chuvas, é um segundo fenômeno. Então, evaporação intensa, mais uma frente fria
estacionando no litoral de São Paulo. Outro fator importante, vamos lá. Toda essa umidade, a Serra do Mar contribui para que ela se eleve e fique aqui formando nuvens, tá? Condensando e gerando chuva intensa. Então, o que nós tivemos é uma chuva recorde para o litoral de São Paulo. Tá? Não dá para falar que é a maior chuva da história do Brasil, mas é o maior registro. Então, isso eu posso falar. É a maior chuva registrada em 24 horas na história do país. Nós tivemos aí registros de até 680 milímetros em 24 horas. Tá? É muito, é muito. Para vocês entenderem, alguns locais do litoral tem no ano 2.000 milímetros, 3.000 milímetros no ano. Foram 680 milímetros de chuva em 24 horas. Então esse é o fator chuva. Ele não resume sozinho o problema. Aí nós temos o fator encosta, o fator relevo. Que fator relevo é esse? Área íngreme. Área íngreme, por natureza, é marcada por deslizamento de terra, por movimento de massa, porque é íngreme, gravidade. Então, é normal você ter deslizamentos ali. Com uma chuva intensa dessa, o solo satura rapidamente, fica mais pesado e acaba tendo esse deslizamento. Então, esse é o segundo fator, o fator relevo, o fator geomorfológico. E aí, o terceiro e último fator que a gente não pode considerar. É só ele que faz com que seja uma tragédia. A ocupação humana. E aí nós temos a ocupação dessas áreas de risco. Lá, para quem conhece a região, sabe que as faixas planas mais próximas ao mar, a praia, é ocupada principalmente por casas de veraneio, enquanto que a população residente, a população que presta serviço, acaba residindo um pouco mais distante da praia, muitas vezes nessas áreas de encosta. Então, a junção desses três fatores, chuva acima da média, chuva recorde, junto com relevo íngreme, uma área susceptível a processos erosivos, e terceiro fator, ocupação humana dessas áreas. Qual é o desenho final? Uma tragédia como essa que nós tivemos. Beleza? Vamos direto ao ponto? Então, uma pergunta que pode rolar na prova. Qual foi o município do litoral paulista mais atingido por esse desastre natural? O município é São Sebastião. Mas se a prova quiser engrossar um pouco mais, ela pergunta qual região de São Sebastião. São Sebastião é dividido em vários núcleos urbanos. Maresias, Boiçucanga, Juqueí. Então, dentro desses núcleos de São Sebastião, o local mais afetado é a Vila do Sarri, o local que foi mais afetado. Fatores que contribuíram para o desastre. Como eu disse, é uma soma de fatores. Temos sim chuva recorde, de repente a prova pergunta sobre isso. Mas também as características geomorfológicas da área, o relevo da área e, por fim, esse uso e ocupação de áreas de risco. Certo? Terceira notícia, e também muito importante, com muito potencial de prova. De repente, os Estados Unidos anunciam que alguns objetos estranhos estão aparecendo, né, no céu. Objetos não identificados, né? E um desses objetos é um balão chinês. Então, do nada, um balão chinês surge no céu norte-americano. E aí a gente não pode citar essa notícia sem lembrar o atrito ideológico, a competição comercial que existe entre Estados Unidos e China. Há divergências ideológicas e uma competição comercial, são as duas principais economias do mundo. Beleza. Então aparece um objeto e a Força Aérea Americana identifica. Trata-se de um balão chinês, não é qualquer balão, um balão chinês. E o que diz os Estados Unidos?
Esses caras estão com espionagem. Trata-se de um balão voltado à espionagem. E afirma o seguinte: nós vamos derrubar. E derrubaram. Então, os americanos, Força Aérea dos Estados Unidos, abateu um balão chinês. Tá, Márcio, mas vamos ouvir o outro lado. O que a China diz? Opa, antes disso. A China diz o seguinte: não tem nada de espionagem. É um balão meteorológico, de pesquisas meteorológicas. E esse balão acabou se desviando, por acaso, da sua rota natural e acabou migrando para essa região americana. Então, são as duas falas. Além desse balão, a Força Aérea Americana anunciou o abatimento de outros 2 objetos, tá? Um na fronteira com o Canadá e outro no Alasca. Então, esse é o enredo, tá? É uma notícia importante porque gerou uma certa crise que já não tem uma relação diplomática muito boa, né, Estados Unidos e China, mas deixou essa relação um pouco mais zangada, mais inflamada, vamos pensar assim. E aí olha que notícia que vazou na imprensa também, forte, tá? Não tem relação direta com o balão, tá? Elas foram concomitantes, mas a gente começa a compreender um pouco o cenário geopolítico. Segundo um general americano, há muita probabilidade de uma guerra entre Estados Unidos e China já no ano de 2025. Então, isso foi um vazamento que aconteceu na imprensa. A gente precisa ficar de olho nesta relação geopolítica China e Estados Unidos. Vamos direto ao ponto? Objeto aéreo derrubado pela Força Americana, que teve muito destaque na mídia. Um balão. A prova vai perguntar para você, pode colocar esse enunciado e falar de drone, avião, pode colocar muitas coisas. Um balão. A proprietária do balão, a China. O que diz os Estados Unidos? Que a ação chinesa viola a soberania americana, porque ingressou no espaço aéreo americano. E mais, olha, China tá de espionagem aqui, hein? Isso é o que diz os Estados Unidos. Mas e a China? Não, fiquem tranquilos. É só um aparato tecnológico utilizado para pesquisa meteorológica. Quem que você acredita? Aí é com você. E uma outra notícia importante, a gente precisa destacar aqui, e de novo vai inflamar essa relação China e Estados Unidos. A Agência de Energia dos Estados Unidos, e não só ela, o FBI, afirmaram que a Covid, o coronavírus, foi criado em um laboratório chinês. Mais do que um laboratório chinês, um laboratório controlado pelo governo chinês. Então essa é a suspeita. E agora colocando isso de forma oficial. Covid criada em laboratório chinês. Raciocinem comigo. A China ficou feliz com essa afirmação ou não? O que vocês acham? A China respondeu, acusou os americanos de politizarem a busca sobre a origem do coronavírus. Tá, Márcio? De novo, esse atrito ideológico, esse atrito político, né? Essa disputa entre China e Estados Unidos. Estados Unidos afirma categoricamente que o vírus foi criado em um laboratório chinês e, mais do que isso, controlado pelo governo chinês. China responde que tal fato não procede e que os Estados Unidos querem politizar o diagnóstico sobre a origem do vírus. Mas o que diz a OMS, Organização Mundial de Saúde, né, que é o órgão responsável por apurar? Tedros Adhanom, que é o responsável pela OMS, afirma que ela não desistiu e continua a buscar evidências para descobrir de fato como o coronavírus surgiu. Então, nenhuma conclusão oficial
dos órgãos responsáveis até o momento. Tá? É importante a gente não misturar a afirmação dos Estados Unidos com um relato oficial da OMS. Mas o debate está em tela. Como eu trouxe Covid aqui, saúde pública, eu achei importante trazer outros dois fatos, aproveitando o gancho. Um é um relato de gripe aviária. Gripe aviária. Camboja, na Ásia, registrou 2 casos de infecção por gripe aviária em humanos. Tá? Então esse é um fato para ficar ligado. E um segundo fato, uma doença rara com um surto confirmado na África. Uma doença chamada de Marburg, pouco falada. Ela é apelidada aí de primo do ebola. É uma doença rara, mas que tem uma mortalidade de 88%. E Guiné Equatorial, um país na África, hora e outra você tem casos na África. Guiné Equatorial informou a OMS sobre o surto, a OMS confirmou. Camarões também já registra casos dessa doença Marburg, mas a OMS informa que não há risco dela se espalhar pelo mundo, como aconteceu com a Covid-19, porque os sintomas são muito fortes e num primeiro momento a pessoa já sabe que está contaminada. Marburg é transmitida pelo contato com fluidos, contato com superfícies contaminadas, tá? Então, 2 doenças para a gente ficar de olho. Saúde pública, novas doenças, surtos, são recorrentemente cobradas em provas de atualidades. Vamos direto ao ponto? Então, primeiro ponto que a gente precisa lembrar. Afirmação do FBI sobre a origem do coronavírus. Provavelmente um laboratório controlado pelo governo chinês. País asiático que registrou infecção em humanos de gripe aviária. Camboja. É assim que a prova vai perguntar para vocês. Vai perguntar ou qual país registrou gripe aviária, ou ainda, o que aconteceu no Camboja? Que doença foi registrada? Que infecção foi registrada? Gripe aviária. E país africano que registrou o surto de Marburg, Guiné Equatorial. Não se esqueçam que Camarões também confirmou casos de Marburg. De boa, galera. E a nossa última notícia do mural é a guerra na Ucrânia. Completou um ano de guerra. Então, lá em 2022, dias antes da invasão russa, né, começar para valer, a Rússia anunciou que reconhecia algumas áreas separatistas no leste da Ucrânia, né? Regiões de Donetsk, né, e de Luhansk, aqui, ó. Essas 2 regiões, a Rússia reconhecia como regiões separatistas e colocava como motivo da invasão russa. A gente sabe que toda essa invasão tem um outro aspecto importante, uma outra jogada geopolítica. Vinha ocorrendo uma aproximação entre Ucrânia e OTAN. OTAN vista historicamente pela Rússia como uma entidade inimiga. Essa aproximação contribuiu muito para que a Rússia invadisse a Ucrânia. Beleza? Ao longo deste um ano, as configurações territoriais foram se alterando. Em determinados momentos, a Rússia tinha mais território, em outros momentos, a Ucrânia conseguia conter os avanços, e hoje o cenário que nós temos é um cenário de controle russo em algumas áreas do leste ucraniano. Beleza? Desdobramento dessa guerra. Não é a guerra em si, mas um desdobramento. Não tem como a gente deixar de interpretar essa notícia senão observando o conflito Rússia e Ucrânia. Existe um tratado de armas, sobre armas nucleares. Esse tratado é chamado de New START, vamos até grifar aqui, ó. New START. Ele foi assinado em 2010 pelos então presidentes Barack Obama dos Estados Unidos e o Dmitry Medvedev, difícil falar esse nome, tá? Assinaram esse acordo
E esse acordo limitava o número de ogivas nuclear que Rússia e Estados Unidos podiam implantar, podiam ter. Beleza? Então, um acordo que limitava armas nucleares. Esse acordo, ele foi prorrogado em 2021 por mais 5 anos. Era um acordo importante. Esse acordo previa visitas de ambos os países para ver se o outro estava cumprindo. Então, um tratado importante para manter a paz mundial. Qual foi o anúncio feito pelo Vladimir Putin agora? Vladimir Putin, presidente russo, em fevereiro de 2023. Que a Rússia suspenderá a sua participação neste tratado. E foi além. Os russos estão colocando novas armas estratégicas à disposição para combate. A comunidade internacional lamentou essa declaração, essa decisão do Putin, porque é uma ameaça de escalada no conflito Rússia e Ucrânia para um conflito com projeções maiores. Beleza? Esse ponto a gente também precisa ficar de olho. New START deve cair em prova. Os dados que eu passarei agora serão da fonte que eu utilizei. Esses dados divergem, tá? Porque não, essa é uma frase famosa, né? Numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Ok? A primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. Então, alguns dados que circularam aí, não dá para cravar se o número está exato. Estimativas de mortos, de feridos. Estimativas, tá? Existem estimativas que falam em 200 mil soldados russos feridos, 100 mil mortos. Acho um número alto, mas não duvido. Para os ucranianos, o número é menor, 100 mil combatentes feridos e 13 mil mortos. Tá? 40 mil civis feridos, 8 mil mortos. 14 milhões, eu já vi um número que falava em 7 milhões, mas 14 milhões de pessoas obrigadas a sair de casa, a se refugiar em outros países. Então, para mim aqui, nesse slide, é mais importante nós focarmos no cenário, no contexto, do que no número em si. Esse número pode divergir de uma fonte para outra. Qual é o cenário? O cenário é muitos soldados, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, foram feridos e morreram em combate. Essa guerra não afeta só os combatentes, afeta também a população civil, tanto que muitos, milhares, foram feridos. E por fim, várias pessoas foram obrigadas a deixar suas residências. Alguns especialistas afirmam que esse é o maior deslocamento desde a Segunda Guerra Mundial. As pessoas migraram para outros países para fugir da guerra. Então esse é o nosso enredo aí, nosso retrato, uma síntese de um ano de guerra na Ucrânia, um ano da invasão russa na Ucrânia. De boa, galera? Eu volto daqui a pouco com o nosso quadro Fique de Olho. Galera, dando continuidade ao Top Atualidades, eu trago o nosso quadro Fique de Olho, em que algumas notícias são apresentadas de forma sucinta. Começo falando de um caso no Brasil. A Marinha Brasileira afundou um porta-aviões desativado no Oceano Atlântico. Vamos entender esse caso. O porta-aviões, chamado de São Paulo, tá? Vamos começar aqui, é um porta-aviões chamado de São Paulo. Ele é um porta-aviões da década de 50. Lá nos anos 2000, ele foi adquirido pela Marinha Brasileira, apresentou problemas alguns anos depois e, para recuperar um pouco do dinheiro investido, foi feito aí um leilão, feito uma venda deste porta-aviões. Uma empresa, a MSK, adquiriu esse porta-aviões e a ideia era levá-lo até a Turquia e promover um desmonte da estrutura lá. Acontece que esse navio foi proibido de atracar na Turquia. A Turquia negou. O que eles fizeram? Foi proibido, vamos regressar
com o navio ao Brasil. Ele saiu do Rio de Janeiro em direção à Turquia. Na volta, a ideia era deixar em Pernambuco, mais perto, né, do local que eles tinham interesse de levar no segundo momento. Acontece que o estado de Pernambuco não quis receber o navio. Por que nem Pernambuco e nem Turquia querem receber esse porta-aviões? O motivo é simples. Há um certo risco ambiental. Então, a justificativa é de risco ambiental. Como assim risco ambiental, Márcio? Tem algum produto lá dentro? É por isso? Parte aí dessa construção é feita de amianto. Amianto é uma substância que pode causar aí, né, contribui para causar câncer. É uma substância proibida em diversos países. Desde 2017 foi proibida no Brasil. Então é uma substância com alto risco de gerar poluição, de gerar problemas ambientais. Diante do impasse, essa empresa ameaçou abandonar o navio ali na costa brasileira. É diante desse contexto que a Marinha tomou o controle do navio, do porta-aviões, e ao tomar o controle percebeu que existiam danificações no casco, que ele afundaria de qualquer forma, e para evitar um problema maior, promoveu aí, né, as ações necessárias para que ele afundasse. Tudo isso tem gerado uma grande discussão. Existem muitas toneladas de amianto na estrutura desse navio, então alguns problemas ambientais podem ser registrados nos próximos meses. Vamos ficar de olho nos desdobramentos. Então esse é um caso para a gente ficar esperto. Aproveitando que eu falei de porta-avião, falei de navio, um outro caso curioso aconteceu no Brasil. 2 navios de guerra iranianos solicitaram autorização para atracar no Brasil, tá? Irã. Irã é um inimigo histórico dos Estados Unidos. O governo americano recomendou que o Brasil não concedesse tal permissão. O Brasil ficou quietinho no primeiro momento, até porque ocorreria uma reunião entre Lula, presidente do Brasil, e Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. No primeiro momento o Brasil fica quietinho e num segundo momento autoriza. Então 2 navios de guerra iranianos tiveram autorização para atracar no Brasil. Isso gerou um certo atrito diplomático entre Brasil e Estados Unidos. Tá? Nada muito grave, mas um atrito, porque, pense comigo, os Estados Unidos recomendou: Brasil, não aceite, não permita que navios iranianos visitem a costa brasileira. E aí o Brasil vai lá e faz algo inverso. Beleza? Saio desse caso dos navios para falar de eleição para o poder legislativo no Brasil, para a presidência, tanto do Senado como da Câmara. E nós não tivemos nenhuma novidade em ambas as casas. Na Câmara dos Deputados, o então presidente, Arthur Lira, foi reeleito com uma votação recorde aí de 509 deputados que estavam presentes, 464 votaram no Arthur Lira, deputado pelo estado de Alagoas, ok? Então, Arthur Lira continua na presidência da Câmara. Gente, eu vi em várias oportunidades questões questionando quem foi eleito, quem é o presidente da Câmara. Então, vamos ficar de olho nisso. E no Senado também nenhuma novidade. Lá o Rodrigo Pacheco, do PSD, Minas Gerais, foi reconduzido à presidência do Senado. Então, Senado e Câmara não mudou nada. Lira na Câmara, Rodrigo Pacheco no Senado. Vamos falar de cultura, que é um assunto que derruba candidato em prova? Creio que esse fato a maioria de vocês acabou acompanhando na TV. Morreu aí um grande ícone
da TV brasileira, né? Eu ia falar Glória. A Glória Maria. É uma jornalista consagrada e mais do que isso. É uma inspiração para mulheres, inspiração para negros e principalmente para mulheres negras. E ela tem alguns fatos inéditos na carreira. Por exemplo, vou grifar alguns com vocês. É a primeira jornalista a entrar ao vivo em cores no Jornal Nacional. Isso é um fato inédito. Primeira, estou falando de primeira. Primeira transmissão em HD para o Fantástico foi dela. Ela viajou o mundo inteiro, mais de 100 países, fez reportagem em mais de 100 países. A reportagem, o Globo Repórter dela na Jamaica é impagável. Se puderem, assistam. Entrevistou celebridades, chefes de Estado, cobriu a Guerra das Malvinas. Então, um grande ícone da TV. E, hora e outra, as bancas costumam cobrar o falecimento de alguma personalidade. Pensando no mês de fevereiro, a grande personalidade que faleceu foi a Glória Maria. De boa? Saio do caso Glória Maria para falar um pouquinho de economia. Olha o que aconteceu no Brasil. O Ministério da Agricultura confirmou um caso de mal da vaca louca. A doença da vaca louca, né, é uma doença que ataca, né, atinge o sistema nervoso dos bovinos. Acaba alterando o seu comportamento, né? Fica mais agressivo o animal, por isso o nome vaca louca. Ela ficou mundialmente famosa nos anos 90 no Reino Unido. Então, esse é o contexto, isso é vaca louca. Beleza. Ponto importante, onde esse caso foi registrado no Brasil? No estado do Pará. A prova pode perguntar isso. Beleza? Mas o reflexo, é aqui que é o ponto de relevância. Existe um protocolo de exportação entre Brasil e China. Por que eu estou destacando a China? Porque é o grande destino de produtos agropecuários do Brasil. Bom, e toda vez que é registrado um caso de vaca louca no Brasil, o Brasil automaticamente suspende a exportação de carne para a China, tá? Então aqui eu estou falando da China. Então suspendeu a exportação de carne para a China. Mas não só para a China, outros países também acabaram tendo a exportação de carne suspensa. Tailândia, Irã, Jordânia, Rússia, mas o meu foco está na China, porque é aqui que eu acho que a prova pode cobrar. Beleza? Então, fato, doença ocorrida no Brasil que gerou reflexos econômicos. Mal da vaca louca. Estado em que ela foi registrada? No Pará. Opa, pensa só, Pará. Se é no Pará, o Brasil teve que parar de exportar carne para a China, porque é um protocolo entre os dois países. Já foi alegado pelas autoridades brasileiras que foi um caso atípico, que não há risco de contaminação e há aí uma expectativa que o mais breve possível essas exportações sejam retomadas. De boa? E a nossa última notícia do Fique de Olho envolve a relação diplomática Brasil e Estados Unidos. Nós tivemos uma reunião entre o presidente brasileiro Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Essa reunião aconteceu nos Estados Unidos, importante saber o local. Se falar que o Lula recebeu uma grande autoridade internacional, não confundam. Lula recebeu em janeiro o Olaf Scholz, chanceler da Alemanha. Agora, se falar de uma grande autoridade que o Lula visitou no mês de fevereiro, é o Joe Biden, tá? O encontro aconteceu na Casa Branca e as principais pautas, né, giraram em torno ali de democracia, mudanças climáticas, e até destaquei algumas aqui. Então, em verde, pontos abordados pelo Lula. O Lula falou da necessidade de preservar a Amazônia, sabe que esse assunto agrada os norte-americanos, da construção de uma aliança para combater o aquecimento global, e é importante de combater a desigualdade racial. Pontos aí destacados pelo presidente brasileiro. O Joe Biden reforçou o apoio à democracia brasileira,
lamentou a invasão à sede dos três poderes e também entrou nessa jogada, nessa discussão sobre combate ao aquecimento global. Tá? Aí, aproveitando o gancho, o Brasil ficou um pouco decepcionado com os Estados Unidos, tá? Pelo valor oferecido pelos americanos para o Fundo Amazônia. Esperava-se um valor maior e parece que o valor ficou abaixo das expectativas. Então essa é uma outra coisa que eu gostaria de pontuar. Certo, galera? Eu volto daqui a pouco para a gente resolver uma questão, ver o que já caiu em concurso. Até mais. Pessoal, vamos dar uma olhadinha no que já caiu em concursos? Trago agora uma questão que ocorreu no mês de fevereiro de 2023. Uma questão da banca VUNESP, Prefeitura Municipal de Araçatuba. Então, primeira dica que eu sempre dou para resolver uma questão de atualidades. Lê o enunciado com bastante calma. O Congresso Nacional aprovou, em 22 de dezembro de 2022, o orçamento de 2023, garantindo o Auxílio Brasil, de R$ 600, e parcela adicional de 150 por crianças até 6 anos. O projeto recompõe verbas de ministérios importantes, como o da saúde, e programas básicos, como o Farmácia Popular. Então, o enunciado trata da aprovação do orçamento para o ano de 2023. Então, esse é o destaque. Congresso aprovou orçamento para 2023. Auxílio Brasil, Farmácia Popular, Saúde, está aqui no enunciado só para confundir você, só para tirar a atenção, só para deixar a sua leitura mais densa. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, olha o comando da questão. O orçamento aprovado prevê também um salário mínimo no valor de... Então, a pergunta é sobre o valor do salário mínimo. Então, Congresso aprova orçamento. Neste orçamento há uma previsão para o salário mínimo no ano de 2023. E essa questão machuca, né, quando o candidato não viu o tema. Qual é o valor? E aí fala, tenho noção, Márcio, acho que é 1.300 e pouco. Tá, 1.300 e pouco? Esse 1.300 e pouco é 1.340, 1.310, 1.350, 1.330 ou 1.320? Caramba, Márcio, aí os caras pegaram pesado, né? Tem dessas, galera. É o segundo ano consecutivo que a VUNESP traz uma questão com esse teor. Tá? Segundo ano. Isso aconteceu em 2022 e acontece agora em 2023. O que você assinalou? Pausa o vídeo aí para responder. A, B, C, D ou E? E tinha um fator para embolar mais ainda o raciocínio do candidato. Já vou dizer qual. Vamos para a resolução. Então, sim, 2022, Congresso aprova o orçamento para 2023. Beleza. Um dos aspectos aí previstos é um salário mínimo de R$ 1.320. Um reajuste de quase 9%. Pá! Previsto 1.320. Tá, Márcio, então suave. Marquei 1.320 e de boa. Qual é o fator que poderia embolar aí alguns candidatos? O raciocínio de alguns candidatos. Esse foi o orçamento. Mas uma medida provisória havia reajustado o salário mínimo para 1.302 a partir de 1º de janeiro de 2023. Este valor aqui, ó, ok, é o que está sendo pago de salário mínimo. Por isso que eu acho que muitos candidatos se confundiram aqui. Porque pensou, poxa, eu sei o valor do salário mínimo atual. O valor do salário mínimo atual é de R$ 1.302. Então eu vou assinalar o que estiver mais perto de 1.302. Muita gente pensou isso. Tá, Márcio, mas eu não estou entendendo. O orçamento previu 1.320, mas o que entrou em vigor foi 1.302. Apesar de estar no orçamento, nos primeiros meses do ano, o governo chegou a relutar em promover esse possível aumento para 1.320. Alegava ali dificuldade, né? Falta de recursos no orçamento para promover de fato esse reajuste.
Lógico que isso gerou uma repercussão não positiva. E aí agora, anunciado no mês de fevereiro, oficialmente, que a partir de maio, o salário mínimo será de R$ 1.320. Tá? Lembrando, qual era o comando da questão? A questão perguntava do orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. 1.320, não tem choro. 1.320. Porque teve um colega que disse, Márcio, eu não posso, eu queria recorrer, porque esse não é o valor do salário mínimo. A questão está equivocada. Eu falei, não, porque o enunciado não pergunta quanto que é o salário mínimo. O enunciado pergunta qual é, né? O comando da questão pergunta qual é o valor previsto no orçamento aprovado pelo Congresso. E o valor previsto é de 1.320, alternativa E. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no momento redação? O momento redação é uma das partes que eu gosto muito do Top Atualidades por conta da liberdade que a gente tem, né? Em alguns meses eu apresento uma proposta, em algumas contribuo aí como argumentar com essa proposta. No de hoje, no momento redação da aula de hoje, eu quero só citar um tema que rolou agora recente também, VUNESP, do TCM, Auxiliar Técnico de Controle Externo. E eu quero que você reflita. Estaria preparado para elaborar uma proposta de redação com essa temática? Já adianto que a prova foi muito generosa. Ela deu 5 textos de apoio que permitiam uma boa compreensão sobre a temática. Então, aqueles textos motivadores, os 5, muito bem organizados. E aí vem o tema. Ato antiético de um colega de trabalho. Entre a necessidade de denunciar e os medos do denunciante. Por que a necessidade de denunciar? Porque quando existe um ato antiético num ambiente de trabalho e esse ato não é denunciado, providências não são tomadas, esse ato acaba se transformando muitas vezes em uma rotina, acaba minando a qualidade daquele ambiente de trabalho, ele vai ficando cada vez mais hostil para algumas pessoas, isso pode gerar uma perda de produtividade. Mas, por outro lado, há um grande medo do denunciante. E por que esse medo? Há uma insegurança em ser descoberto, apesar de vários mecanismos para que essa denúncia ocorra de forma anônima, ele tem medo de ser descoberto, tem medo de retaliações. Muitos não acreditam que alguma providência séria será tomada. Então, um tema bem bacana para a gente discutir, porque eu queria que vocês refletissem agora. No seu ambiente de trabalho, você já esteve presente, já visualizou alguma atitude antiética de um colega de trabalho? E no seu caso, você denunciou? Se não denunciou, por que não denunciou? Qual o medo? Só para a gente refletir um pouquinho, mas eu gostei muito desse tema de redação. Acho muito pertinente, tá? É algo presente nas organizações, infelizmente. Certo, pessoal? Aí eu vou aproveitar para fazer aqui, né, o nosso momento Jequiti no final da aula. O NEAF está com um projeto muito bacana, que é o projeto da revista Atualidades. Esse projeto começou no ano de 2022. Nós tivemos as 2 primeiras edições da revista Atualidades trimestral, e aí, devido a uma demanda crescente, ao sucesso da revista, às necessidades dos nossos alunos, essa revista ganhou uma periodicidade mensal. Então, a revista Atualidades agora é mensal. Nela você tem uma organização com tema de destaque, que é o momento que nós discutimos o principal acontecimento daquele mês. Nós temos capítulos sobre política, economia, sociedade, saúde, meio ambiente, cultura e educação, ciência e tecnologia. Além dos capítulos, você tem o Momento Redação, que nós apresentamos uma proposta de redação, argumentos, e por fim, um simulado com questões de banca e questões elaboradas pelo professor.
E o mais bacana desse simulado é que o conteúdo das questões ele está vinculado ao conteúdo teórico daquela edição. Então é um jeito do candidato se testar, treinar, ver se fixou de fato parte do conteúdo estudado. Então, Revista Atualidades, gostaria de reforçar para vocês, é um material que está muito bonito, está muito legal e é muito didático. Falei muito, né? Várias vezes. E galera, além de agradecer a companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, eu já deixo aqui o convite para o nosso próximo Top Atualidades. Ele será no dia 10 de abril de 2023 e, na oportunidade, nós comentaremos sobre os principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais ocorridos durante o mês de março. Um abraço e até a nossa próxima aula. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!